Senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Bom, para dar sequência aqui a essas aulas de ondulatória, que lembrando, né, eu não vou cobrar vocês em termos de atividade, não vou cobrar vocês em termos de avaliação em cima desse conteúdo, né? Mas é para aquelas pessoas que querem aprofundar um pouco mais no assunto, né, para dar um fechamento melhor na, na matéria, né? Nós hoje vamos trabalhar nesse vídeo com acústica e qualidades fisiológicas. Na verdade, a acústica que a gente vai trabalhar aqui, a gente já falou em outros momentos. Eu vou estar me repetindo, mas é para gente reforçar algumas ideias que são importantes para a gente lidar dentro de qualidades fisiológicas, né? E o que é qualidade fisiológica, o que é acústica, a gente vai ver no decorrer da aula, beleza? Está lá na página 170, capítulo 6 do livro. Beleza? Bom, vamos começar então com acústica, né? Nesse sentido, nós vamos falar basicamente de ondas sonoras, né? O que são ondas sonoras? A gente, lá no comecinho, quando a gente começou a definir ondulatória, nós dividimos as ondas em estilos, né? Nós fizemos classificações, onda sonora, onda eletromagnética, né? Ou melhor, onda mecânica, onda eletromagnética, onda transversal, onda longitudinal. E as ondas sonoras, especificamente, elas, dependendo de onde elas se propagam, né, elas podem ser longitudinais ou transversais, né? Quando a gente pensa em corda, né, uma onda sonora numa corda, a onda sonora, ou melhor, a onda mecânica na corda se move transversalmente, mas uma onda sonora que anda pelo ar anda de modo longitudinal, né? Que é um modo de propagação em que a gente vai ter um aumento de pressão no ar e uma diminuição de pressão no ar, e a energia que ocasiona essa diferença de pressão vai se propagando pelo ar em função de uma hora comprimir o ar e outra hora descomprimir esse mesmo ar, né? Então, a gente vê aqui nessa imagem, né, que acontece isso. A gente tem um ponto do espaço aqui do ar, onde uma energia está comprimindo esse ar, fazendo o que a gente chama de compressão, e em determinado momento há uma rarefação. Essa energia se espalha, vamos dizer assim, pelo ambiente, né? Tornando naquele ponto que a gente chama de rarefação. Em alguns momentos a energia se concentra, onde a gente chama de compressão, tá certo? Então a energia vai se movimentando pelo espaço, comprimindo e descomprimindo o próprio ambiente, o ar nesse caso, correto? Então, nessa imagem aqui, a gente vê até um pouco melhor. A gente tem uma fonte aqui, né? Uma fonte, um alto-falante aqui, e esse alto-falante ele vai emitir energia para o ambiente para acontecer essas compressões e rarefações. Por uma questão de analogia, né, a compressão é como se fosse a crista da onda e a rarefação é como se fosse o vale da onda, né? Então, e entre uma compressão e outra, ou seja, entre uma crista e outra, ou entre um vale e outro, ou seja, uma rarefação e outra, nós temos um comprimento de onda, correto? Tá certo? Nesse GIF aqui a gente consegue enxergar essa situação do comprimento de onda e na crista a gente tem o máximo de pressão no ambiente, né? E no vale a gente tem um mínimo de pressão. E essa energia vai se locomovendo pelo ambiente, correto? Quando nós, lá para trás também, fizemos definição de que uma onda sonora ela depende na sua velocidade do material por onde ela se movimenta, nós já lidamos com essa situação aqui, de falar que a velocidade de uma onda sonora nos materiais mais densos, por exemplo, sólidos, é uma velocidade maior do que materiais menos densos, como líquidos e gases, né? Então, a gente já, inclusive, já viu essa tabelinha em outros momentos, mostrando justamente isso, que nos meios gasosos, o som anda mais lentamente. Nos meios sólidos é onde a gente encontra maior velocidade para a propagação do som. Por quê? Porque o som é uma onda mecânica que depende da matéria, correto? Beleza? Bom, e nesse sentido também a gente já
falou sobre o chamado intervalo audível, o espectro sonoro, né? A gente falou lá no finalzinho da aula de conceitos básicos, né? Dos primeiros conceitos, que o som que a gente ouve, ou melhor, qualquer som que a gente ouve, tem que estar dentro de um limite de frequências para ser audível pelo ser humano, tá certo? É claro que esse intervalo de 20 Hz aqui, né? Que é o mínimo de frequência, até 20 mil Hz, 20 kHz, esse intervalo ele não é fixo, né? As pessoas têm intervalos diferentes. Esses valores são na média. Lembrando que abaixo de 20 Hz nós temos o infrassom e para cima do 20 kHz, dos 20 mil Hz, nós temos o ultrassom, tá certo? Nessa faixa aqui e nessa faixa aqui, normalmente o ser humano não escuta, tá certo? A gente só escuta dentro do intervalo audível, tá certo? De 20 a 20 mil kHz. Então, só lembrando, essas informações, essas ideias, essas situações nós já lidamos em outros momentos para trás, tá certo? É só um reforço na ideia para que a gente possa avançar, certo? E nesse sentido, né, fazer uma questão aqui da lista de exercícios, questão 32, só para a gente, né, mais uma vez colocar essas ideias em prática, beleza? Então, fala lá. O ouvido humano consegue detectar sons com frequências de 20 Hz a 20 mil Hz. É o espectro sonoro, né, o limite audível. Se a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo e na água é de 1530 metros por segundo, um som emitido com um comprimento de onda igual a 30 metros será audível tanto no ar como na água? Explique, tá certo? Então, o que a questão dá aqui para a gente? Da velocidade do som em dois materiais, ar e água, né? Dá uma onda com determinado comprimento de onda, o 30 metros, e ele pergunta: será que se eu estiver dentro da água eu vou escutar essa onda? Ou se eu estiver no ar eu vou escutar essa onda? Vamos ver, tá? Então, vamos começar com a água. Então, os dados para a água que nós temos ou melhor, são a velocidade do som na água, né, 1530 metros por segundo, o lambda da onda gerada, 30 metros, e nós vamos procurar a frequência dessa onda na água. Por que a frequência? Porque daí eu vou identificar se essa frequência está dentro do limite audível. Se tiver, eu escuto, se não tiver, obviamente que não, tá certo? Então, nós vamos jogar dentro da equação fundamental, que é a nossa base para praticamente tudo em termos de cálculo ondulatório, né? Vamos colocar a frequência em evidência, já que a gente quer calcular a frequência da água, e vamos fazer a divisão, né? Da velocidade 1530 pelo comprimento de onda 30, né? E fazendo a conta das 51 Hz, beleza? Anota esse valor. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para o ar. Agora a velocidade de 340 metros por segundo, o lambda continua sendo o mesmo, 30 metros. Vou procurar a frequência desse som se propagando no ar. Vou usar a mesma equação, agora adaptada para o ar. Vou dividir 340 por 30 e vou encontrar 11,3 Hz. Certo? Então, quando a gente, né, olha para a pergunta, esse som, né, emitido andando na água ou andando no ar, eu vou poder escutar, né? Então, quando você compara lá no intervalo audível, a frequência desse som no ar, 11,3, está abaixo do mínimo para a gente poder escutar em termos de frequência, que é 20 Hz. A frequência na água vai ser de 51 Hz, dentro do intervalo de 20 a 20 mil. Então, aqui a gente pode escutar o som na água, esse som especificamente, mas no ar a gente não vai escutar. Fechou? Beleza? Bom, a partir daí nós podemos falar sobre qualidades fisiológicas do som. O que é ou o que são as qualidades fisiológicas? Bom, quando a gente fala fisiologia, a gente, né, lembra, por exemplo, assim, né, nós temos 5 sentidos, né? Esses sentidos, o nosso corpo os usa para entender o mundo na volta
a partir deles, né? Então, a audição é a nossa capacidade de entender o mundo ao nosso redor a partir de entender e interpretar sons, né? De poder receber e analisar e entender e poder trabalhar sons, tá certo? E isso é uma coisa muito legal porque você pode, né, entender o que está acontecendo à sua volta sem precisar de um outro sentido, né? Dá para ter uma boa noção do que está acontecendo. Então, as qualidades fisiológicas vão permitir que a gente consiga entender o mundo da nossa volta a partir do sentido da audição, beleza? Essas qualidades são três, tá? Primeira, altura. Segunda, intensidade. E terceira, timbre. O que vai acontecer aqui? Eu vou trabalhar com vocês o conceito de cada uma das qualidades dessas três, a altura e o timbre, apesar de que possuem parte de cálculo, né? Se a gente aprofundar, que não é o nosso caso aqui, essas duas ideias essas duas ideias a gente vai trabalhar só a parte teórica, beleza? Apesar de que tem cálculo, mas a gente não vai trabalhar, né? Não é nenhuma questão de que é muito difícil, etc. Mas é uma questão de a gente não trabalhar isso no ensino médio, não ter cobrança disso, inclusive. E isso não é matéria para ensino médio. Agora, a intensidade tem uma parte de cálculo muito relevante para a gente e muito cobrada também, né? Qualidades fisiológicas são relativamente bem cobradas em vestibular e Enem. E a intensidade, dentre as três, é a que mais às vezes é cobrada por conta da parte de cálculo, tá certo? Mas no primeiro momento eu vou falar das três na parte teórica e depois a gente seleciona só a intensidade e vamos para a parte de cálculo relativa a ela. Beleza? Fechou? Então vamos lá. O que é a altura? Para começar, a altura é a qualidade fisiológica que muitas vezes a gente se refere a ela de modo muito errado. É muito fácil falar assim, ó, bom, abaixa esse som aí porque ele está muito alto. Inclusive, essa frase, né, que a gente usa com tranquilidade no dia a dia da gente, é usado em questão para poder lidar justamente com essa dificuldade que as pessoas têm de analisar o conceito pelo lado da física e não pelo lado do cotidiano, do uso frequente que essa pessoa tem desse termo, mas que está errado do jeito que a gente aplica ele na prática, tá certo? No dia a dia, melhor dizendo, tá? Então, quando a gente fala abaixa esse som porque ele está muito alto, não é a altura, qualidade fisiológica que a gente está falando. A gente está falando de outra coisa, a gente está falando de volume. E a altura em física, em qualidade fisiológica, em ondulatória, está ligada à frequência, que é o que vai permitir a gente diferenciar um som agudo de um som grave. O que é um som agudo? É um som fino. O que é um som grave? É um som grosso, tá certo? Então, essa qualidade vai fazer essa diferenciação para a gente. Além da altura estar ligada à frequência, a gente também pode usar para fazer essa análise da altura a palavra nota ou a palavra tom. Você já deve ter escutado assim, ó, bom, me dá o tom da música aí. Ou o cantor fala assim, não, essa música é muito alta para mim, eu não alcanço ela. Então, nesse caso, ele está falando de frequência, está falando de nota, falando de tom, tá certo? A gente às vezes vê músicos abaixando o tom da música para que o cantor possa alcançar esse tom. Às vezes é uma música que o tom é muito alto, então é difícil cantar. Por exemplo, uma música de Zezé de Camargo e Luciano, No Tempo, que o Zezé de Camargo tinha voz, né? Porque hoje ele já não tem a mesma potência que tinha lá do começo da carreira dele, tá certo? Então é difícil alcançar essas notas, alcançar esses tons. Isso é devido à altura, tá ligado? A frequência que diferencia sons agudos de sons graves, tá certo? Como que eu vou diferenciar em termos de ondinha, né? Então é só a gente perceber que em termos de ondinha, quando eu olho o formato da onda transversal aqui, eu vejo que quando aparece muita ondinha, né, ó, no mesmo tempo, imagina que todas essas ondas aqui levaram um segundo para aparecer na sua frente, né, vibrando uma corda, por exemplo. Então você vê que tem muito mais ondinhas aqui do que aqui.
no mesmo tempo. Então quer dizer que esse som aqui ele é mais frequente, esse primeiro som, do que esse de baixo, tá certo? Então o primeiro som é um som mais agudo comparativamente com o de baixo, que é um som mais grave, tá certo? Frequência alta, frequência baixa. Um som agudo, um som grave. Beleza? É tranquilo, né? É uma definição muito fácil de a gente entender. Beleza? Bom, deixa eu liberar aqui o slide. Beleza. Então, a altura do som, ela é a qualidade que diferencia sons graves de sons agudos e vice-versa, né? E depende apenas da frequência do som gerado pela fonte. Tudo bem? Ok? Tá? Então, para finalizar, som agudo é um som fino, um som de alta frequência. O som grave é um som grosso, um som de baixa frequência. Ok? Bom, seguindo. Esse aplicativo aqui, se você tiver à disposição, você pode baixar depois no seu celular, né? Ele é bem pequenininho, é um aplicativo para poder fazer geração de sons, né? Com alta frequência, baixa frequência, né? Até para você treinar um pouquinho, né? Deixa eu ver se eu abro o meu aqui. Aqui, né? É um programinha, você está vendo aqui, ó, que você modifica a frequência do som, tá certo? Você modifica a frequência do som gerado pelo aplicativo, né? E dá para você até inclusive testar até que ponto que o seu ouvido consegue captar um som em termos de frequência, né? Então, por exemplo, aqui eu tô gerando um som de frequência 167 Hz, é um som grave que provavelmente você não está escutando. Tá bem baixinho, né? Deixa eu aumentar o volume aqui. Já está no máximo. Mas aqui é um som de uma frequência maior, entendeu? Então você pode até, por exemplo, eu estou aqui em mais ou menos 13.000 Hz, 13.000 Hz, ó, 13.000, quase 14.000, e eu já não estou escutando esse som mais, tá certo? Então o meu limite não vai até 20.000, o meu limite vai a menos, tá certo? E inclusive talvez você esteja escutando esse som aí que eu não escuto mais. Talvez, eu não faço ideia, né? Se o microfone está captando direitinho e se por acaso você está escutando aí, tá certo? Então, é um aplicativo assim para você ter essa noção. Às vezes as pessoas não têm noção se é possível, né? Se é possível você escutar determinado som, até que limite o seu ouvido capta, né? Porque se o limite for pequeno, talvez seja bom, né? Procurar um especialista para dar uma olhada no ouvido, para ver como que tá e coisa do tipo, né? E nesse sentido pode ser proveitoso para você, beleza? Mas é só uma curiosidade aí. Tem um monte de aplicativos que fazem a mesma coisa, esse aí é só mais um. Fechou? Bom, vamos lá para a intensidade. A intensidade, quando no primeiro caso, né, a gente falou assim, oh, abaixa esse som porque ele está muito alto, na verdade, a gente está falando de intensidade e não de altura, tá certo? A intensidade é aquela qualidade fisiológica que diferencia um som forte de um som fraco. Então, quando você fala assim, oh, abaixa esse som que ele está muito alto, na verdade é para que a gente possa baixar o volume porque ele está muito forte. E é essa qualidade fisiológica do som que machuca o seu ouvido, né? Que pode gerar problemas auditivos, inclusive se você ficar exposto a esse som muito intenso, muito forte por muito tempo. E lembra, oh meu Deus, eu vou acabar derrubando meu microfone aqui. Lembra que lá no começo, quando a gente definiu amplitude, a gente fez a definição da amplitude e nós falamos assim, ó, lembra que a gente tem, né, um nível de... Deixa eu fazer uma coisa mais bem feitinha aqui, coisinha horrível, né? Ó, imagina que a gente tem um nível de equilíbrio aqui, correto? E a gente tem uma ondinha a partir do nível de equilíbrio, né? O que que é amplitude? Lembra que amplitude é a distância entre a crista e o nível de equilíbrio, e o vale e o nível de equilíbrio,
não é mesmo? Isso aqui é o que a gente define como amplitude. Lembra disso? Tá? Amplitude. Aqui e aqui, não é mesmo? Então, a amplitude está ligada diretamente à energia que a onda carrega e, portanto, está ligada à intensidade dessa onda, tá? Então, novamente, a energia que uma onda carrega é dada pela sua amplitude, dada pela sua intensidade e diferencia sons fortes e sons fracos, tá? Então aí, para reforçar, a amplitude tem a ver com energia, tá certo? Bom, então, o que que é um som fraco, um som de baixa intensidade, um som alto, um som forte, né? Você vê pelo tamanho da onda, pela amplitude, tá certo? Amplitudes maiores, ondas mais fortes, amplitudes menores, ondas mais fracas. Então, quando você está com o volume lá do aparelho de som no 2, o som é fraco. Quando você coloca lá no 8, no 9, no 10, você vai para um som mais intenso, um som forte. E aquele detalhe, né? Voltando a falar de celular. Quando você vai lá e bota uma música para você escutar e você vai ampliando o volume, o próprio aplicativo do celular fala para você, ó, cuidado aí, se você passar desse limite aqui, pode ser perigoso para o seu ouvido. Ele está falando que o som vai ser muito intenso e pode te deixar com algum problema se você ficar muito exposto a esse som. Coisa que, inclusive, eu ignoro todas as vezes, né? Eu acho que você também talvez ignore. Você põe lá no 10 mesmo, não está nem aí, tá certo? Então, isso é uma coisa que, se a gente ficar muito exposto, a gente tem problema auditivo, né, em algum momento. Pode ser um problema permanente ou pode ser um problema provisório. A gente até vai falar mais disso mais para frente, na aula de nível sonoro. Tá certo? Quando a gente fala em decibéis, etc., que é uma coisa que está ligada com a energia que você recebe no seu ouvido, tá? Beleza? Bom, então, qualidade fisiológica da intensidade é a que diferencia som forte de som fraco, né? E tem a ver com a energia que a onda carrega dada pela amplitude. Fechou? Tá? Então, reforçando, som forte, volume alto, som fraco, volume baixo. Então, lembra, ó, abaixa esse som que ele está muito alto, a frase não é essa, é diminui o volume porque ele está muito forte. Tá certo? A gente não fala assim, etc., porque parece estranho, mas assim é o jeito correto. E, inclusive, isso é usado em questões justamente para poder puxar a sua interpretação correta do conceito. Beleza? Bom, e, por último, o timbre. Para que serve o timbre? Né? Imagina que você está diante de dois instrumentos musicais, por exemplo, um violino e um saxofone. E esses dois instrumentos estão tocando a mesma música. Então, se eles estão tocando a mesma música, a cada momento é a mesma nota. Então, é a mesma frequência, ou então é a mesma altura, correto? Agora, imagina que esses dois instrumentos estão na mesma distância que você e estão chegando em você com a mesma energia, ou seja, a mesma intensidade. Então, como que você diferencia o violino do saxofone? Você sabe a diferença dos dois, né? Eu acho que todo mundo consegue diferenciar os sons dos dois instrumentos. Por que você consegue diferenciar os dois? Porque eles têm timbres diferentes. O formato da onda que cada instrumento gera, apesar de que nesse exemplo que eu dei, eles têm a mesma intensidade, a mesma frequência ou altura, né? O formato da onda é diferente e, portanto, você reconhece os dois instrumentos. Então, o timbre é a qualidade fisiológica que permite a gente diferenciar dois sons, três sons, quatro sons que têm a mesma intensidade, a mesma altura, só que por terem formatos de ondas diferentes, timbres diferentes, você diferencia a fonte que gerou aquele som, tá certo? Então você tem no exemplo aí a onda característica da voz, a onda característica de um piano, a onda característica de um violino, e você vê que os três, por terem ondas diferentes, né, você pode estar recebendo a mesma nota e a mesma intensidade de todos, mas você diferencia todos. É o timbre que faz isso, tá certo? É o timbre que permite a gente fazer essa diferenciação sonora de fontes diferentes, tá bom? Então, para dar o fechamento da ideia, como aconteceu nas outras qualidades,
Timbre do som é aquela qualidade que permite diferenciar sons de mesma frequência e mesma intensidade vindo de fontes diferentes, tá certo? É o formato da onda que determina o timbre, tá? Tem pessoas, por exemplo, imitadores, né? Pessoa que imita o político, imita artista, etc. A imitação pode ser muito boa, mas ela nunca vai ser exatamente igual, porque como são fontes diferentes, a fonte diferente vai permitir que o som seja diferente, tem um formato diferente e nunca vai bater 100%. Pode ficar parecido, mas não bate 100%. Fechou? Ok? Então, fechamento mesmo, né? A altura está ligada à frequência, intensidade está ligada à energia, timbre está ligado ao formato da onda. E como eu te disse, no primeiro momento eu vou te apresentar teoricamente cada uma das qualidades, né? Sendo que a altura e timbre a gente não lida com parte matemática, mas a intensidade, aí sim, a intensidade precisa. Tá certo? Que, repetindo, é muito cobrada em vestibular e Enem, porque tem uma relação prática no dia a dia da gente muito grande. Fechou? Então vamos lá. Olha aí o que eu falei para vocês, uma questão do IF usando essa ideia da expressão abaixe esse som. Então, lá, muitas vezes no cotidiano usamos a expressão abaixe esse som ao nos referirmos ao incômodo que se tem quando o som é alto, entre aspas, né? Fisicamente, o significado da altura de um som não é bem compreendido pelas pessoas. Geralmente usamos esse termo para nos referirmos ao volume que o som tem, que é outra qualidade sonora. Aqui qualidade, aqui grandeza física é associada à qualidade sonora altura. Então lá pela definição, nós vimos que a altura está ligada somente à frequência, à nota ou tom. Então é uma questão essencialmente teórica, frequência, muito simples. Ok? Tranquilo? Acho que é de boa, né? Como eu disse para vocês, só a parte teórica a gente lida com relação à frequência, tá bem? A altura, perdão. Outra aí, uma questão da UFT. Ó, os instrumentos musicais de uma orquestra, em geral, são divididos em famílias ou classes. A família dos metais representa uma dessas classes, sendo compostos pelo trompete, trombone de vara, trompa e a tuba, que estão indicados do instrumento mais agudo para o instrumento mais grave. Então, entre vocês, tem gente que tem noção o que é uma tuba, o que é um trompete, o que é uma trompa e tal. E tem pessoas que não tem problema algum. Mas é por isso que a questão fala que essa ordem que foi colocado aqui, trompete, trombone de vara, trompa e tuba, tá do som mais agudo para um som mais grave, do mais fino para o mais grosso. E a tuba é aquele instrumento grandão, né? Tem uma saída grande de som assim, né? E tal, ele é um som bem grave, tá certo? Bom, então ali, ó, só para a gente poder entender a sistemática até aqui. Isso aqui não é da questão, isso aqui é já de tentar entender a proposta da questão, tá certo? Então você tem o trompete, trombone de vara, trompa e tuba, tá certo? A questão disse que o trompete é o mais agudo, portanto a frequência é maior, a gente já está interpretando a questão, correto? E, portanto, se a frequência é maior, o lambda é menor. Lembra que a gente já falou muito sobre isso, né? Tanto lá nos conceitos básicos, tanto na aula de Doppler, né? Que quando a velocidade é constante, aqui a velocidade vai ser constante porque cada um desses instrumentos ele vai gerar um som que vai andar pelo mesmo ar, por exemplo, né? A gente vai fazer essa consideração. Velocidade constante, lambda e frequência são inversamente proporcionais. Então, se a frequência aumenta, o lambda diminui. Inclusive, agora há pouco ali, quando a gente falou em altura, apareceu bem isso, né? Quando tinha uma frequência muito grande, o lambda era pequenininho, uma frequência menor, o lambda é maior, tá certo? E no outro extremo, a tuba é o som mais grave, né? Portanto, tem a frequência menor e o lambda é maior. Então, vê se você grava na cabeça por alguns instantes essa tela aqui, porque a gente vai ver nas alternativas que a gente vai precisar de reconhecer essa ideia para poder responder as questões, as alternativas. Fechou? Beleza? Então vamos lá. Assim,
Dentro dessa família, e considerando que não haja sobreposição de espectro de frequência entre os instrumentos, pode-se dizer que, letra A, o trompete é um instrumento da família capaz de produzir sons com maior comprimento de onda. Aí eu coloquei aqui do ladinho aquela tela para você fazer comparação. Então, olha lá, ó, o trompete que está aqui é o instrumento com maior comprimento de onda? Não, ele é o menor, tá certo? Então é falso, tá? É uma questão que está dentro de qualidades fisiológicas, etc., mas que remete a coisa lá dos conceitos básicos. E, inclusive, eu sempre repito isso. A parte de conceitos básicos é muito importante porque ela vai dar sustentação e base para você trabalhar dentro de ondulatória do começo ao fim. Quando estiver trabalhando com a última página dos capítulos de ondulatória, você ainda vai trabalhando com os conceitos básicos. Então, eles são muito relevantes para a gente, não tem como escapar. Beleza? Letra B. A trompa é capaz de produzir sons com comprimento de onda menor do que o trompete. A trompa, que está aqui, sons de comprimento menor do que o trompete. Não, o comprimento está aumentando aqui, tá vendo? Do trompete para a tuba, o comprimento de onda está aumentando e a frequência está diminuindo. Então, a letra B também não é. Correto? Bom, letra C. Tá de novo aqui o esqueminha para a gente se basear. Letra C. O trombone de vara é capaz de produzir sons com comprimento de onda maior do que a tuba. Não, o trombone de vara está aqui, a tuba está nesse extremo aqui e aqui o comprimento de onda é maior. Então é falso, tá certo? Está dizendo que o trombone tem comprimento de onda maior, na verdade a tuba é a maior, porque a frequência dela é menor. Letra D. O trombone de vara é capaz de produzir sons com comprimento de onda menor que o trompete, né? Então ele fala que o trombone de vara que está aqui produz sons com comprimento de onda menor que o trompete. Não, porque daqui para cá o comprimento de onda está aumentando. Então, o trompete é o de menor comprimento de onda. E só pode ser a letra E, né? Mas vamos conferir. Letra E. A tuba é o instrumento da família capaz de produzir sons com maior comprimento de onda. Verdade, está aqui. Mas você viu que a análise inicial ela foi primordial para poder resolver a questão. Sem essa análise, né, esse esqueminha que a gente montou aqui, fica mais complicado. Mas esse esqueminha também só é possível quando a gente tem os conceitos básicos bem entendidos lá do começo. Tá certo? Letra E aí confirmando. Fechou? Bom, então vamos seguir aqui. Como que a gente vai determinar a intensidade sonora? Certo? Diz para vocês que a gente tem altura, intensidade e timbre. Só a intensidade tem a parte numérica na situação, parte de cálculo, etc. Tá certo? Então, como que a gente faz isso? Para começar, intensidade sonora, o cálculo é uma definição que a gente entende de uma maneira muito simples, que é a seguinte, né? Deixa eu ver se eu desenho aqui para vocês uma ideia. Uhum. Imagina que você tem uma caixa de som, certo? Uma caixa de som, certo? Uhum. E ela vai começar a gerar som para o ambiente. Imagina que aqui na volta é tudo ar, certo? Na verdade, deixa eu fazer o seguinte: deixa eu tirar esse chão aqui, para facilidade na minha ideia. Caixinha de som. Quando essa caixa de som emite ondas, ela vai fazer isso de modo tridimensional. Então, as ondas elas vão começar a se propagar a partir da fonte, né, para todas as direções e sentidos, correto? Então, vai ter onda andando para cá, andando para cá, andando para cá e por aí vai, certo? Nas três dimensões, tridimensionalmente, correto? Agora imagina o seguinte, imagina que tenha uma pessoa que ela está bem nessa posição aqui. Ignora, né? Você acha que eu vou falar, ignora a qualidade do desenho? Não, não é isso que eu ia falar, não. Ignora a proporção entre os desenhos, tá?
porque aqui a caixa de som está do tamanho da pessoa, não é que não existe, claro que existe, mas não leva em conta a proporção dos desenhos, dos tamanhos, tá certo? Imagina que uma pessoa está nessa distância da caixa de som aqui, tá certo? Ela está numa distância aqui, ó, essa distância que eu vou chamar de X aqui, certo? Agora, imagina uma pessoa que está aqui, ó, certo? E essa pessoa, vamos dizer que ela está numa distância da caixa de som 2 vezes o x. Aí uma pergunta que eu te faço: quem vai sentir esse som mais intenso? Não é o cara que está pertinho da caixa de som, né? Mais próximo, não precisa estar pertinho, mas mais próximo. Entende que ele vai receber uma intensidade sonora maior, porque ao passo que a onda vai se propagando pelo ambiente, ela vai perdendo energia, porque ela gasta energia para se propagar pelo ambiente, correto? Então ela vai perdendo energia conforme ela vai se afastando da fonte, né? Você entende que vai chegar um ponto que uma pessoa está tão longe que ela não ouve nada daquela fonte, tá certo? Então, o que que eu quero que você compreenda aqui? Eu quero que você compreenda que a intensidade do som é inversamente proporcional a essa distância que a pessoa, o ouvinte, está da fonte sonora, correto? Só que essa distância que a gente vai medir, ela não vai ser uma distância linear. Por quê? Porque o som forma uma bolha tridimensional que vai crescendo, se afastando da fonte conforme o tempo passa, correto? Então, nós vamos analisar a intensidade com relação à área que o som percorre ao se propagar, certo? Então, pensando nessa área por onde o som vai se propagar, nós podemos escrever aqui que a intensidade sonora é inversamente proporcional à área. Isso para você entender por que, que a equação vai ser do jeito que eu vou te mostrar. Porque eu simplesmente podia jogar a fórmula, falar, a fórmula é essa aqui, pronto, acabou, vamos aplicar em questão. Mas só para você entender a lógica da equação, tá certo? Ou seja, quanto maior a área, menor a intensidade, é inversamente proporcional, correto? Mas a intensidade também está ligada a uma característica da fonte, que é a sua potência. Claro que você pega uma caixa de som pequenininha assim, né, que consome pouca energia para poder funcionar. Ela também não vai conseguir ter um volume muito grande. Ou seja, a intensidade do som que ela gera não vai ser muito grande porque a potência dela é pequena. Mas, ao mesmo tempo, você compara com um aparelho de som grandão, com uns alto-falantes bem maiores, tendo uma potência muito maior, você sabe que você vai conseguir intensidades sonoras, volumes maiores para essa caixa que é grandona, tá certo? Na verdade, não tem muito a ver com o tamanho da caixa em si, né, da caixa de som, mas dá para a gente fazer essa relação, né, do poder que o equipamento vai ter. Então, a intensidade sonora nesse caso, é diretamente proporcional à potência sonora, certo? E aí vem detalhe matemático. Quando duas grandezas são inversamente proporcionais, numa equação elas se multiplicam. A gente já falou isso em outros momentos para trás. Duas grandezas que são diretamente proporcionais, numa equação elas são diretamente proporcionais quando elas se dividem. Quando elas se dividem, passa cruzado, tá certo? Por isso que, deixa eu apagar, ficou tão bonitinho para minha qualidade de desenho, que não é muita, dá até chateação, dá até tristeza de apagar, mas apaguei. Então, olha só, por isso que a equação da intensidade é potência dividido pela área, porque olha só, se nós, né, multiplicamos a área para o outro lado da igualdade, então área e intensidade estão se multiplicando. Então quer dizer que eles são diretamente proporcionais, certo?
Se por acaso eu passo a potência para o outro lado, junto com a intensidade, vai dividindo, correto? Se vai dividindo, elas são inversamente proporcionais, certo? Ok? Então, nesse processo, tá certo? Nesse processo, não, eu falei errado, né? Deixa eu voltar aqui. Se multiplicam, são diretamente proporcionais, né? São inversamente proporcionais. Meu Deus, respira. Se multiplicam, são inversamente proporcionais. Se multiplicam, são inversamente proporcionais. Se dividem, são diretamente proporcionais. Se dividem, são diretamente proporcionais. Tá certo? Vamos escrever aqui. Meu Deus. Deixa eu concentrar. Dividem, são diretamente proporcionais. Em vermelho, multiplicam, são inversamente proporcionais. Fechou? Por isso que numa área maior a intensidade é menor, certo? Na potência maior a intensidade aumenta também. Fechou? Respirando fundo a coisa funciona. Bom, então olha só, a intensidade, né? Como ela vai ser definida pela potência dividido pela área, a nossa potência será dada em watts, que é o mais comum, né? A potência dos equipamentos ser dada em watts, é o sistema internacional. A área em metro quadrado, que também é o mais comum, né? A área estar no sistema internacional, portanto, em metro quadrado. Então, se eu vou dividir potência, que é em watt, por área em metro quadrado, dá watt por metro quadrado a intensidade sonora. Tá certo? Ok? Bom, agora é o seguinte. Normalmente, a gente até nem fala muito intensidade sonora de fato. A gente fala em nível sonoro, que são chamados decibéis do som. Você já ouviu falar disso? Tá certo? Ah, um aparelho lá ele alcança 80 decibéis. Tá certo? Só que o nível sonoro, ele vem da intensidade sonora. Então, portanto, é importante a gente entender a intensidade para depois falar de nível sonoro. E aí o nível sonoro vai ter uma aula específica só para ele. Tá certo? Fechou? Bom, seguindo o baile aqui, deixa eu liberar o meu slide. Bom, então, a intensidade sendo potência sobre área, essa área aqui que é um ponto também. Lembra que eu falei para você que a área vai ser a área da bolha da esfera que cresce a partir da fonte, correto? Infelizmente, nós temos um processo matemático aqui que complica um pouco para as pessoas, porque não é muito utilizado nem lá em matemática e nem aqui em física. O único momento que isso para a gente em física aparece é nesse ponto aqui, em intensidade sonora, que é o cálculo da área de uma esfera, tá certo? Que é 4πr ao quadrado. Infelizmente, tem que saber essa fórmula para cálculo da área da esfera, tá certo? Agora, lembra que agora há pouco eu tinha feito a caixa de som assim, deixa eu repetir o desenho ali, né, a caixa de som, e tinha colocado um chão aqui, aí fui lá e mudei de ideia, falei assim, não, vamos tirar esse chão, vamos pensar só na caixa de som. E aí, por que eu fiz só a caixa? Porque depois eu fiz a onda se manifestando a partir da fonte tridimensionalmente. Fechou? Certo? E nesse caso, a bolha é completa. Então, a área da esfera vai ser 4πr ao quadrado. Mas pode acontecer de a questão falar para você assim, mas essa caixa de som, ela não está no alto, ela está no chão. Aí você, obviamente, entende que a bolha ela não vai ser completa, ela vai ser só metade. Tá vendo? Vai ser um hemisfério. Nossa, ficou horrível isso aqui. É, vai ser só metade da esfera. Melhorou 200 milhões de por cento. Nesse caso, obviamente, você vai lidar com 2πr ao quadrado, porque é metade. Tá certo? Aí você fala assim, mas como que eu vou saber? A questão vai dizer, né?
A questão vai dizer assim, que a onda vai percorrer um hemisfério. Hemisfério é metade de uma esfera, beleza? Mas também pode aparecer o seguinte, pode aparecer falando assim, a fonte é isotrópica. O que é isso? Quer dizer que quando ela vai manifestar o som dela, ela vai fazer na bolha completa, tá certo? É um jeito de falar isso. Pode aparecer falando assim também que a onda vai se propagar em todas as direções de sentido igualmente, que é a mesma coisa. Ou pode não falar nada. Se não falar nada, a gente considera a área como sendo esférica, beleza? Tá certo? Mas a gente vai fazer questões e às vezes não, nas questões vão aparecer modos da gente entender se a bolha é completa ou não, tá bom? Fechou? Então vamos lá. Seguindo o baile aqui. Então, a ideia de que a área seja πr, 4πr ao quadrado, faz com que, quanto mais longe a gente vai, a intensidade ela diminui, mas no quadrado, por causa desse r ao quadrado aqui, tá certo? Então, a gente vai se afastando da fonte e a intensidade vai diminuindo proporcionalmente ao quadrado da distância, tá? Isso faz com que aconteça isso aqui, ó. Tá vendo que você tem uma fonte aqui, né? A área da esfera. Você vê que numa distância r, a intensidade está numa área A, tá certo? Numa área A, a intensidade é I. Mas quando a distância, o R, dobra, a intensidade divide por 4, por causa daquele quadrado da fórmula ali. Quando a distância aumenta por 3, a intensidade diminui por 9 e por aí vai, né? Se a distância aumenta por 4, a intensidade diminui por 16. Vai chegar uma hora que ninguém escuta esse som gerado pela fonte mesmo por causa da distância, tá certo? Só para você compreender um pouquinho melhor, mais ainda, o porquê a equação é desse jeito e quais as influências que surgem a partir daí. Beleza? Bom, vamos fazer uma questãozinha, lista de exercícios, questão 5. Considere que um alto-falante no alto de um poste emite ondas sonoras como uma fonte sonora pontual, ou seja, é uma fonte pequenininha, o tamanho da fonte não interfere, com potência média constante. Essa informação é muito importante para a gente. Potência média constante, tá certo? Durante a situação que a gente está analisando, durante a propagação do som, a potência sempre é fixa. E normalmente ela será mesmo. A gente dificilmente vai encontrar uma situação em que a potência ela vai ser variável, tá bom? Seguindo, um estudante munido de um dispositivo para medição de intensidade sonora registra 1 miliwatt por metro quadrado, ou seja, 1 vezes 10 a menos 3 watt por metro quadrado, a uma distância de 6 metros do alto-falante. Tá bom? Seguindo, deixa eu liberar o slide aqui. Bom, desconsidere a influência de eventuais reflexões das ondas sonoras. Se o estudante se afastar a uma distância de 10 metros, que intensidade sonora ele medirá? Tá certo? Ele estava a 6 metros, ele passa para 10. Né? Qual vai ser a intensidade? Perceba o seguinte. Posso fazer uma regra de 3? 6 metros, 1 miliwatt, 10 metros X? Não pode. E por quê? Por causa daquela área do R ao quadrado lá, a gente não é uma relação direta. Então, eu não posso fazer uso de regra de 3. Tá bom? Muito cuidado com isso. Tá? Bem, então vamos lá. Que dados que a gente tem? A gente tem que a potência é constante. A intensidade na primeira situação é 1 vezes 10 na menos 3 watt por metro quadrado, onde a distância é de 6 metros, que eu vou chamar de R1, tá bom? Certo? A questão quer o I2, a segunda intensidade medida numa distância R2, 10 metros. Então, eu vou partir da situação de que a potência é constante, tá bom? E lembrando que a área da esfera é 4πr ao quadrado aqui, tá? Bom, olha lá, a equação é intensidade é potência sobre área. Eu vou pôr a potência em evidência, transformando ela na equação do π. Potência é área vezes a intensidade. E por que eu montei desse jeito? Porque a potência é fixa, tanto na situação 1 quanto na situação 2. E eu vou partir disso. Ó. Potência 1 é igual a potência 2. Fechou? Porque ela se manteve.
E potência é a área vezes a intensidade, correto? Então, área 1 vezes intensidade 1 é igual a área 2 vezes intensidade 2. Você vai perceber, se você for fazer minha lista de exercícios, se você for fazer questões sobre intensidade, essa situação que a gente está colocando aqui é uma situação muito comum, que a gente tem que igualar potências, tá certo? Que a gente tem que igualar intensidades, tá certo? Isso é uma coisa que acontece com determinada frequência, tá certo? Bom, então eu substituí aqui, tá certo? Ó, a área da esfera, né? Peguei a área da esfera aqui, substituí aqui e substituí aqui, certo? Correto? 4πr1 ao quadrado vezes I, 4πr2 ao quadrado vezes I2, tá? Aí a gente corta os 4π, correto? E aí eu vou substituir os valores que eu tenho. Olha lá. O R1 é 6, 6 ao quadrado vezes o I1, que é 1 vezes 10 a menos 3. Então, os dados todos aqui, correto? E o R2 é 10 ao quadrado, que é 10 metros o R2. Agora é só fazer conta, né? Fazer a continha, a gente vai ter um I2 de 0,36 miliwatt por metro quadrado. Tá certo? Então, a gente tem uma proporção de diminuição da densidade baseado no quadrado da distância que cresceu. Tá certo? Então, quanto foi mais longe, a intensidade diminuiu e proporcionalmente ao quadrado dessa distância. Certo? Letra C aqui no caso. Fechou? Ok? É só você entender qual foi o procedimento e quando você for fazer questões vai aparecer algo semelhante para você poder fazer de modo semelhante também. Fechou? Vamos lá. Acho que essa questão é a última, eu acho. Vamos conferir. E é uma questão do UFT, né, que caiu recentemente na prova da UFT. Fala lá, a estação de rádio da UFT, o UFT-FM, situada em Palmas, opera na frequência de 96,9 MHz, com intensidade das ondas eletromagnéticas da ordem de 3 vezes 10 a menos 8 watts por metro quadrado e potência de 10 kW, ou seja, 10.000 watts. Tá certo? Bom, a seguir estão listadas as distâncias em linha reta de algumas cidades do estado do Tocantins em relação a Palmas. Ele pediu para usar o π igual a 3. Então ele deu a distância de Miracema, Cristalândia, Lagoa da Confusão, Figueirópolis e Araguaína. Tá certo? Araguaína não é distante, Miracema é mais próximo. Tá certo? Deu as distâncias aí em relação a Palmas. Beleza? Só a informação da questão. Supõe o ar homogêneo. Aí vem o detalhe, ó. Lembra que eu te falei que como que a questão vai dizer para a gente que a gente vai usar a área 4πr ao quadrado? Quando ele fala ar homogêneo, é um desses casos. Tá certo? Tá? E ele fala, as frentes das ondas esféricas concentram na origem da transmissão. Tá certo? É aquela ideia da caixa de som e as ondas vão crescendo a partir do centro, do emissor, da fonte. Tá certo? Então a gente pensa também, já que ele falou em esféricas, tá vendo? Pensa também na área como 4πr ao quadrado, tá certo? Então, esses são modos de poder orientar a gente, se a gente vai usar a esfera ou o hemisfério, a área completa ou a área sobre 2, tá bom? Então, ele pergunta, a afirmativa correta que traz as cidades que teoricamente serão alcançadas pelas ondas de rádio da UFT-FM é, ou seja, traduzindo aqui, ele dá algumas informações e fala assim, ó, dessas cidades que eu listei aqui, quais vão receber o sinal da UFT, tá certo? E qual não vai receber ou quais não vão receber, etc. Beleza? Então vamos lá. Liberando aqui. Tá. O que a gente tem de dados? 10 kW, ou seja, 10 na 4 watts, correto? Intensidade 3 vezes 10 a menos 8 watts por metro quadrado. A gente quer saber o raio. Por que e como assim o raio? Porque o raio vai dar a noção da distância até aonde o som consegue chegar. Então, aí eu vou comparar esse raio com as distâncias das cidades para ver qual que a UFT alcança e qual não, tá certo? E a área da esfera 4πr ao quadrado, como a gente já tinha colocado. Fechou? Bom, então vamos lá, né? A intensidade é potência sobre a área. Vou de novo colocar a potência como evidência, certo? Então, mas podia ter colocado o R como evidência, podia ter feito só para poder fazer uma linha reta, porque para mim é mais fácil aqui. Tá? Então eu substituí os valores que ele me deu, né? Ele me deu potência, certo? Tá aqui. Ele me deu
a equação, o 4π, o π ele pediu para eu usar 3, aqui está a intensidade 3 vezes 10 a menos 8, e vamos procurar o r ao quadrado. Aqui é só matemática agora, não tem mais nada de física, tá? Então, fiz matemática aqui e vou achar esse raio como sendo 0,16 vezes 10 na 6 metros. Eu vou te chamar a atenção de uma coisa aqui, ó. Tá vendo os números aqui, ó? Tá certo? Aí você fala assim, meu Deus, como que eu vou fazer isso no braço, sem calculadora? E isso é uma boa indicação para você que fica usando calculadora para tudo, vai fazer uma multiplicação de 2 vezes 4, vai para a porcaria da calculadora. Porque às vezes a gente está tão no automático, né, que a gente vai para a calculadora até para fazer contas bem simples. E isso é perigoso, porque quando chega numa hora do vestibular, do Enem, que você não tem calculadora, como que você vai fazer essa conta aqui, né? Entendeu? Então isso complica, tá? Isso é um recado para você parar um pouco de usar a calculadora e começar a treinar mais o seu cálculo sem ela, tá certo? Claro que tem momentos que fica muito difícil fazer, ainda mais às vezes que a gente precisa fazer rápido, né? Mas outros momentos a gente não vai ter como, o tempo vai ser curto e não vai ter calculadora, como é o caso de um vestibular do Enem, tá? Então, toma pé disso, muito cuidado. Aí, só para te ilustrar, né? Como que eu fiz essa conta aqui, sem calculadora? Eu tirei raiz de 1, que é 1, certo? Tirei raiz de 36, que é 6. Um número elevado a um expoente, e você vai tirar a raiz dele, como que você tira a raiz de um número elevado ao expoente, né? Você vai ter que fazer esse expoente ficar par, como no caso são dois valores par aqui, né? 4 e 8, e elevar, ou melhor, tirar a raiz de um número é a mesma coisa que elevá-lo na meio, tá certo? Então, na verdade, deixa eu abrir uma telinha aqui. Quais são os valores mesmo? Esqueci. 1 vezes 10 menos 4, 3 vezes 10 menos 8. Tá. Então, ó, 1 vezes 10 na 4. Eu vou tirar a raiz disso. Tirar a raiz desse número é a mesma coisa que elevá-lo na 1 meio. Vou tirar esse 1 aqui porque a gente já tirou ele da raiz, né? Raiz de 1 é 1 mesmo, tá? Voltando aqui. Elevá-lo na 1 meio. Como que você eleva um expoente a outro expoente? Você multiplica os dois, correto? Então, você vai multiplicar 4 vezes 1, que vai dar 4, dividido por 2, vai dar 2. Então, 10 na 4, raiz de 10 na 4 é a mesma coisa que 10 na 2. Tá certo? Raiz de 10 a menos 8 é a mesma coisa que 10 a menos 4. É só pegar o valor do expoente e dividir por 2. Tá certo? Que é elevar na 1 meio. Tá bom? Só para você ter essa noção aqui, para você entender por que que esses valores aqui para mim viraram esses valores aqui. Tá certo? Ok? Aí você divide normal. 1 dividido por 6, 0,16. 10 na 4 dividido por 10 a menos 4 dá 10 na 6. Certo? A minha resposta está em metros. E por quê? Porque os nossos dados estão em metros aqui. A área né, é dada em metro quadrado. Então, o meu raio deu em metros. A minha questão está tudo em quilômetro. Então, transformando em quilômetro, dá 160 vezes 10 na 3 metros ou 160 quilômetros. Então, com esse valor, eu vou comparar com as distâncias das cidades para ver qual ou quais que eu consigo alcançar com o sinal do FT, tá certo? Então, olha lá, ó. Miracema eu consigo alcançar, tá vendo? É menor que 160. Cristalândia também, Lagoa da Confusão também. Agora, Figueirópolis não, Araguaína não. Então, essas duas aqui eu não consigo alcançar com o sinal, certo? Então, nesse caso, resposta letra B, 1, 2 e 3. Miracema, Cristalândia e Lagoa da Confusão. Fechou? Minha sugestão é que você dê uma olhada nas listas de exercícios, né? Ou na verdade, na lista de exercício, né? Para trabalhar esse processo, ver que não é um assunto
muito difícil, tá certo? Tem um probleminha matemático e tal, mas a maioria do assunto é teoria. Qualidade fisiológica, teoria, tá certo? E se aparecer parte de intensidade, a gente normalmente vai ter cobranças parecidas com essas que eu te mostrei aqui. Beleza? Qualquer coisa eu estou à disposição de vocês. Nossa próxima aula vai ser aprofundando mais essa ideia de intensidade sonora, como eu disse, o nível sonoro, que são os tais decibéis do som gerado por uma fonte, tá? Que realmente é isso que pode machucar o seu ouvido, trazer um problema para o seu ouvido que pode ser até permanente e te incapacitar de ouvir alguns determinados sons. Beleza, tá? Beleza? Um abraço a vocês, um abraço, um beijo. Até a próxima e tchau, tchau.